após a minha fala, vai ter a fala do senador Rogério Marinho, demais senadores, parlamentares, relacionados ao gravíssimo momento que nós estamos vivendo. Eu escrevi alguma coisa para tentar conter o que todos nós estamos pensando, mas para não avançarmos no excesso, e será difícil. Eu começo falando que a frase "o Estado sou eu" não é só mais de Luís XIV. Sim, o Estado sou eu pode muito bem ser falado por um ministro supremo. A verdadeira blindagem surgiu contra o Estado democrático de direito. O ato confere uma proteção absoluta e retira o direito de qualquer brasileiro em denunciar os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes ultrapassa todos os limites, concentrando o poder e rasgando a Constituição. O que resta da democracia quando o direito de fiscalizar poderes é arrancado da mão do povo? Eles também são legisladores e desrespeitam este Congresso Nacional. Poderíamos falar do PDL, que envolvia o IOF, ou até mesmo da definição de diferenciar traficante e usuário por ocasião do consumo da maconha. Está sacramentado no dia de hoje que o Supremo legisla, governa, julga, concentrando um poder nunca visto na democracia brasileira. Sim, a Venezuela não está longe. E hoje, eles também ocupam as funções do Congresso Nacional. Se os juízes decidem tudo, os cidadãos não decidem mais nada. O Estado sou eu. Isso pode ser, sim, interpretado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se essa decisão não é uma ruptura com o Estado de Direito, não sei mais o que é uma ruptura. Mas eu quero lembrar que nenhum ministro do Supremo está acima, mesmo se achando poderoso, da Constituição. E nós não podemos aceitar que o Supremo legitime uma ditadura judicial. É hora de defender o parlamento, é hora de defender o povo, é hora de defender a Constituição. E essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas, pautar agora um mandato para ministro do Supremo, precisa pautar agora e responsabilizar, impor limites à atuação de ministros. Nós, junto com o deputado Nicolas e deputados da oposição, propomos uma PEC que traz segurança jurídica do impeachment. Esta PEC apresentada reforça o caráter republicano do impeachment, restabelece a competência exclusiva do Senado Federal e impede interferências indevidas do Poder Judiciário. A PEC faz 4 mudanças centrais. Primeira mudança: qualquer cidadão poderá denunciar ministro do Supremo Tribunal Federal. A legitimidade ativa popular, já prevista na Lei 1079, passa a estar expressamente na Constituição, garantindo que qualquer brasileiro possa apresentar denúncia por crime de responsabilidade. 2. Competência exclusiva do Senado para processar e julgar. A PEC explicita que, nos casos de crime de responsabilidade dos ministros do STF, somente o Senado pode instaurar, conduzir
e julgar o processo, vedando qualquer participação ou condução da Procuradoria-Geral da República. 3. Regras para o recebimento da denúncia. Regra geral: o recebimento é prerrogativa do presidente do Senado. Regra especial: se o pedido de impeachment for apresentado com a assinatura de pelo menos 3/5 dos senadores, o recebimento será automático, obrigando a instauração do processo. E 4, a vedação total à interferência judicial no rito. A PEC constitucionaliza que o impeachment é um procedimento de natureza político-institucional, cabendo exclusivamente ao Senado, sem qualquer forma de controle judicial prévio ou posterior, exceto para garantir a defesa do acusado. Termino. Ou este Congresso responde à altura, ou tragam as chaves e fechem a casa do povo. No mínimo, será o mais digno. Bom, boa tarde a todos. Aqui estão senadores e deputados de oposição e também senadores e deputados que fazem parte desta casa, do Congresso Brasileiro, porque esse é um assunto que unifica toda a casa, não tenho dúvida nenhuma. As manifestações que já ocorreram foram as mais diversas, de várias matizes, de várias correntes políticas. E o que nós estamos observando agora é que há uma clara tentativa de blindagem de um poder. Um poder que, de acordo com os princípios da nossa democracia liberal, pressupõe freios e contrapesos. Ou seja, os poderes são independentes e harmônicos entre si. Devem praticar a autocontenção, mas não é dado a ninguém a condição de estar acima da lei. E essa blindagem, ela é clara, porque acontece no momento em que todos falam sobre a possibilidade de uma mudança de cenário político em 2027, onde poderá se estabelecer uma maioria de senadores de um espectro ideológico que podem não aceitar a usurpação do poder ou a improbidade ou o excesso que porventura seja cometido na hora em que algum juiz, algum ministro exerce a sua função. É bom lembrar que são crimes de responsabilidade passíveis de impedimento do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Alguém se lembra de alguma situação parecida com essa? Né? De alguém que está proferindo julgamento e tem suspeição porque é inimigo de quem está julgando? Ou se julga vítima de uma pretensa trama? Bom, vamos refletir a respeito, né? Exercer atividade política partidária. Alguém se lembra de uma expressão, vencemos o bolsonarismo? Emitido por um dos importantes ministros, ex-ministro da nossa alta corte. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro da função. Eu não vou nem falar muito a respeito desse aspecto aqui, que pela lei é motivo para impedimento, afastamento, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Há uma questão que, antes de voltar aqui ao tema, que eu gostaria de refletir com vocês, porque essa é uma oportunidade de a gente falar para a sociedade brasileira ao lado dos nossos pares. Tem alguém aí, tem algum jornalista aí do Globo, por favor? Não se preocupe não, só saber se tem, do Globo. Bom, está aqui o Globo. Ativismo do STF representa risco preocupante. Isso em meados de 22. A hora mais escura, dizendo que o judiciário desborda dos limites estabelecidos na Constituição.
Uma outra jornalista diz: após atos golpistas, a ala do STF defende autocontenção da corte. Quer dizer que ela não estava contida, imagino, né? Porque contra o inimigo do Estado não existe o artigo 5º da Constituição, que define que todo cidadão brasileiro tem direitos e garantias. Aliás, estão lá todos eles elencados. Tem outro cidadão que diz: a democracia correu risco, mas hoje o STF deve voltar a operar com autocontenção. Gente, é hilário se não fosse trágico a forma como a nossa democracia foi golpeada, foi atingida, foi fragilizada, foi sufocada em nome da democracia. É paradoxal, né? Barroso disse que a STF enfrentou o adversário da democracia durante o governo de Bolsonaro. Ele definiu que existe adversário da democracia. Olha que conceito amplo. O Estadão fala manual de autocontenção do Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, dizendo como ele deve se conter, ou seja, não está contido. Me parece até aquela expressão da matemática, né? Alexandre de Moraes ataca de novo, agora em 24. A lição do ministro Fachin, dizendo que o direito é o direito, é do direito, o que é da política é da política, falando para ouvir dos moucos, certamente. O ministro que não tem senso de humor, sobre o fato do ministro não aceitar sátiras, no caso de Alexandre de Moraes. O 6º aniversário do inquérito sem fim. Elas vão fazer 7 anos, gente. 7 anos de um inquérito que não termina nunca. E que determinou que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem poder de xerife sobre a República Brasileira. 7 anos. Um caso escandaloso de censura. Aqui, ó. O Supremo precisa voltar à normalidade, porque já venceu o inimigo do Estado. Na opinião deles. Sobre Fachin, Folha, né? O Supremo deve buscar autocontenção. Quer dizer que não tinha, né? STF precisa de código de ética, autocontenção e colegialidade. Aponta a iniciativa da Fundação FHC. O STF não é bedel de rede social. O Supremo cria o crime da desinformação. Um desfecho amargo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo Tribunal Federal. Ou a sociedade brasileira entende o que está acontecendo, ou a democracia brasileira, que já está fragilizada, que claramente não aceita que um importante espectro da sociedade brasileira se manifeste, que aprisionou e amordaçou o principal líder da direita brasileira por mais de 100 dias, em função de cautelares que lhe foram impostas, no inquérito que ele sequer foi denunciado, e após a denúncia, essas cautelares não foram levantadas. Alguém que sofreu um processo em que pela primeira vez, um ex-presidente é julgado diretamente no STF, e não só no STF, mas numa turma do STF, que aliás, aqui um dos motivos de impeachment é justamente esse, a questão da falta de imparcialidade, de se julgar o inimigo. Onde se atacou o princípio do juiz natural e todo mundo normalizou, como se fosse uma coisa banal, natural. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, sob pena de em breve não termos no país uma democracia liberal. Nós vamos ter uma autocracia, ou uma democracia de juízes, ou uma situação imposta de cima para baixo, onde toda a sociedade tem que balançar a cabeça, como numa reunião de derviches, no mesmo ritmo, na mesma direção, sem o direito de ter uma opinião diferente. E eu acho que o mais grave aqui é que um juiz da Suprema Corte afirma no seu despacho, legislando, usurpando mais uma das atribuições do Legislativo, esse Legislativo está tão desmoralizado. Porque hoje nós ouvimos e achamos normal o presidente da República dizer que se não fosse o STF ele não governava.
porque não tem respaldo do povo brasileiro representado aqui pelos senhores deputados e pelos senhores e senhoras senadores, que representam o povo brasileiro. O mais grave disso tudo é que um cidadão, um de vocês, um brasileiro que está me assistindo agora, pode, de acordo com a legislação, impetrar uma ação junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado da República e à mesa diretora de cada uma dessas entidades, por juízo de admissibilidade, poderá mandar essa representação, desde que bem instrumentalizada, para a comissão de ética de cada um dos poderes. Isso poderá, inclusive, implicar em cassação de mandato. Um parlamentar que é eleito com o voto da população brasileira, que tem a representação e a legitimidade da nossa democracia, a Casa do Povo. Este ou estes podem sofrer o escrutínio, podem sofrer a fiscalização e sofrem dos senhores da imprensa e da sociedade brasileira através das redes sociais e pessoalmente. Mas eles, os senhores do Olimpo, não. Eles que não praticam autocontenção, que de uma forma absolutamente desabrida propõem um corporativismo e uma blindagem, como se este poder estivesse acima da lei. E me lembro que recentemente, quando se votou uma PEC aqui de prerrogativas, a imprensa inteira alcunhou de PEC da blindagem, e ela não prosperou. Eu espero que a imprensa brasileira tenha o mesmo papel de denunciar essa arbitrariedade, essa imposição, essa tentativa de ferir de morte a democracia brasileira e impedir que o cidadão brasileiro possa se pronunciar. Os dois últimos presidentes impeachmentados foram vítimas de processos não de parlamentares, mas oriundos de cidadãos brasileiros. E esses processos resultaram em impedimento e afastamento do presidente da República, eleito por milhões de votos. E o voto, senhores, numa democracia é o fundamento mais sagrado. E os senhores ministros, que são escolhidos por uma sabatina no Senado, pela discricionalidade de um presidente da República, precisam entender que o sistema de pesos e contrapesos na democracia, ele precisa funcionar e não está funcionando. E esse tipo de atitude só agrava essa disfunção. Então nós estamos aqui não apenas para denunciar. Vários parlamentares ingressaram com PECs. Liguei hoje para o presidente da Casa do Senado da República, o presidente Davi Alcolumbre. E ele me comunica que vai fazer uma manifestação daqui a pouco. Já está no plenário falando. Colocando a resignação da casa, que é de todos nós. Nós não podemos abrir mão de uma prerrogativa que é essencial para o Senado da República, para os estados da Federação e para o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor. Bom, eu queria aproveitar e dar continuidade à fala do nosso líder do Congresso, Rogério Marinho. Ele apresentou aqui muitos artigos da imprensa mostrando que até mesmo a imprensa que durante muitos anos vem apoiando os atropelos e as aberrações do STF começaram a perceber que criaram um monstro, um Frankenstein, na esperança de que agora possam contê-los. Eu quero mostrar alguns dados para mostrar para vocês como está o Brasil e por que essa PEC da blindagem veio acontecer agora. No Paraná Pesquisas mostra que 61% da população brasileira tem medo de falar o que eles pensam nas redes sociais. Uma pesquisa recente do Atlas mostra que para 42,8% da população brasileira, o judiciário é a maior ameaça à nossa democracia. Outra pesquisa mostra que 47,3% da população reconhece que o quê? Nós vivemos em uma ditadura do judiciário. Desculpa. E essas pessoas colocaram a esperança num dispositivo constitucional para colocar o Brasil de volta nos trilhos. Estas pessoas que estão indignadas
com essa ditadura do judiciário que agora já se tornou inegável, colocaram as suas esperanças nas eleições de 2026 para eleger uma maioria no Senado. E essa maioria no Senado pudesse fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, já que hoje, no Senado, há 41 senadores que assinaram o pedido do impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que só não foi para frente porque está sendo blindado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Nós temos a maioria do Senado que concorda que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado. Segura para mim, por favor, Domingos. Qual é a reação do Gilmar Mendes e dessa corte que foi criada para defender a nossa democracia? Esta mesma Suprema Corte que mandou prender centenas de pessoas num inquérito ilegal por uma suposta tentativa de golpe no 8 de janeiro, acaba de dar um golpe no Brasil hoje. Isso não é apenas uma DPF da blindagem, isso é um verdadeiro golpe de Estado. Estão numa canetada tentando impedir que a população consiga o que eles querem, que é o impeachment do Alexandre de Moraes. Aí eu pergunto para os senhores colegas, e as senhoras que estão aqui do meu lado, quantos países democráticos no mundo apenas uma pessoa tem a prerrogativa de admitir ou aceitar um pedido de impeachment de um ministro da Suprema Corte? Alguém sabe? Os senhores sabem, Farruri, o senhor sabe? Quantos países democráticos, Cristonieta, a senhora sabe? Nenhum! Escutem isso aqui! Nenhum país teve a audácia, o atrevimento de sequer sugerir algo tão idiota, uma aberração tão inigualável. Nem Cuba, nem Venezuela, que são ditaduras, mas tentam se passar de democracia, se atreveram a tomar uma decisão tão autoritária. Mas o nosso Gilmar Mendes, o nosso STF, o grande defensor da democracia, não é não? Acaba de enfiar o último prego no caixão daquilo que nós considerávamos democracia. E por quê? Por que recentemente o Toffoli determina busca e apreensão na vara de Curitiba? A vara que colocou na prisão centenas de corruptos que hoje estão soltos novamente. Por que o Toffoli colocou sigilo no caso do Banco Master? Será que essa decisão do Gilmar Mendes é de alguma forma para blindar o que será exposto nesse caso de um banco que financiou eventos e jantares para os ministros da Suprema Corte? Será que no momento de desespero, Gilmar Mendes vai lá e blinda, sabendo que chegariam até eles? Mas o pior de tudo, Bia Kicis, não é que o Gilmar Mendes decidiu que apenas uma pessoa vai ter o superpoder de decidir a prisão, o impeachment de um ministro do STF. É que ele decidiu que um ex-sócio dele, vai ter a decisão sobre o impeachment do STF. Se algo mais absurdo já aconteceu na história do judiciário brasileiro, eu não tenho conhecimento. Mas como disse Moraes, o judiciário brasileiro sofre ataques porque ele é o mais forte do mundo. Um judiciário não deve ser forte. Um judiciário deve ser equilibrado, ponderado, técnico e imparcial. Coisas que essa Suprema Corte já demonstrou por inúmeras vezes que eles não são. Volto a dizer, nem a Venezuela nem Cuba teve a audácia de tomar uma decisão tão terrível, tão autoritária quanto essa que o Gilmar acabou de tomar. Eu espero que o Alcolumbre e que o Senado exerça a sua ação, exerça a sua prerrogativa de impedir que isso seja levado adiante. Eu espero que nesse momento a imprensa, que já percebeu que ajudaram a criar um monstro, se junte a qualquer pessoa minimamente decente no Brasil e nos ajude a impedir que isso seja levado adiante. Porque eu digo mais uma vez, o que aconteceu hoje não é uma mera decisão de um ministro do STF, foi um verdadeiro golpe de Estado. Obrigado. Isso aí. Não! Pela minha pé aqui. Deixa eu falar rapidinho que eu tenho que processar. Boa tarde a todos. Esse é um momento gravíssimo na nossa história e eu quero lembrar os senhores que quando a ex-procuradora-geral Raquel Dodge
disse que o artigo do regimento interno do Supremo, que conferia aos ministros do Supremo direito de abrir inquéritos por crimes ocorridos dentro do Supremo, que essa opinião, esse parecer da Procuradora-Geral foi ignorado, porque ela disse que a Constituição não recepcionara aquele artigo que excluía o Ministério Público da única titularidade para propor inquérito. E eles disseram, não, o nosso regimento foi recepcionado pela Constituição. E o que eles estão fazendo agora é querer dizer que a lei da responsabilidade, do crime de responsabilidade, a Lei 1079, não teria sido recepcionada. E a nossa Constituição, ela é clara, no artigo 52, ela diz que cabe privativamente ao Senado, inciso 2, processar e julgar ministros do Supremo e outras autoridades por crimes de responsabilidade. Não compete ao PGR, isso está expresso na Constituição. Ao PGR cabe investigar, denunciar os ministros por crime comum, não por crime de responsabilidade. Então o ministro Gilmar está legislando, está mudando a lei a seu bel prazer, mudando a Constituição a seu bel prazer, e vai levar isso a um julgamento virtual. Sequer haverá debate sobre a matéria. Estão banalizando questões importantíssimas. Eu espero que o presidente do Congresso, senador Alcolumbre, e que o Senado se levante, porque até agora tem estado de joelhos, se levante e dê um basta a essa usurpação de poderes, porque hoje o Congresso está fechado. Muito obrigada. Reage, Brasil! Olha, eu vou dizer a vocês o que podemos fazer e o que vamos fazer. Eu não vou repetir o que foi dito aqui de forma exaustiva e que demonstra que, de fato, agora nós estamos vivendo um golpe no Brasil. E isso é, de forma descarada, um golpe contra a democracia. Uma blindagem feita por uma decisão monocrática de um ministro, tirando de todo o povo brasileiro aquilo que a Constituição, no seu artigo 1º, garante a cada um de vocês. Não só vocês, jornalistas, não só nós, deputados, mas cada um dos 215 milhões de brasileiros tem garantido no artigo 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido ou diretamente. Isso é fundamental, é o direito do cidadão de se defender contra o crime, de se defender contra os criminosos. E os criminosos chegam ao poder. E é por isso que o cidadão pode propor o impeachment do presidente da República. O cidadão pode propor uma ação contra um deputado, contra um senador. E agora, dependendo desse golpe do STF, processado pelo Gilmar Mendes, o cidadão está impedido, todos nós estamos impedidos, só o procurador. Mas tem o que fazer perante isso. Além da PEC que já está votada no Senado, que susta a decisão monocrática, tem a proposta de emenda constitucional de minha autoria e de mais de 200 outros parlamentares, que estabelece o equilíbrio entre os poderes. Quando eu iniciei a luta para conseguir assinatura, havia resistência. E eu percebi que quem tem me ajudado a fazer essa PEC andar é o STF, com tanto abuso que ele comete. No primeiro momento, foi Rosa Weber, que dizendo que antes de aposentar, queria aprovar a liberação do aborto.
um ato flagrantemente inconstitucional. Imediatamente, parlamentares assinaram a minha proposta de equilíbrio dos poderes. Na sequência, vieram as ações de Alexandre de Moraes, ações de perseguição, ações de um verdadeiro tirano. E eu consegui aprovar na CCJ a PEC 50 de 2023. E o que diz a PEC 50 de 2023? Ela apenas acrescenta no artigo 49, que são as prerrogativas exclusivas do Congresso Nacional, e lá já tem um item que diz: é prerrogativa do Congresso Nacional zelar para que os demais poderes respeitem as suas prerrogativas. Porém, não diz como fazer. Então o equilíbrio entre os poderes ficou fragilizado. O STF tem poder de agir contra o parlamento e tornar inconstitucional uma lei. O parlamento pode agir contra o presidente da República ou o executivo fazendo um projeto de decreto legislativo. Mas e para reparar os abusos do STF, o que pode ser feito? Impeachment é contra crime de responsabilidade, mas decisão inconstitucional, como essa de hoje, não pode ser tida como crime de responsabilidade, mas é sim, com certeza, uma decisão inconstitucional. A minha PEC estabelece um inciso no artigo 49 que diz: decisão inconstitucional do STF pode ser sustada por maioria constitucional do Congresso, da Câmara e do Senado, por um projeto de decreto legislativo do Congresso. Gente, é o que faltou na Constituição de 88. Por isso, hoje, o STF se coloca, eu não diria nem no Olimpo, eles se colocam acima de Deus. Eles já assumem que fazem absolutamente o que quiser. Eles blindam criminosos. Eles colocam a família atuando em escritórios ganhando milhões de reais. Eles decidiram há poucos dias que o juiz, o ministro, pode decidir um processo que o seu familiar, que o seu filho, que a sua esposa está patrocinando, mudando uma decisão que já havia do STF. A cada dia eles vão usurpando mais, a cada dia eles vão se blindando mais, a cada dia vão nos calando mais. E vai chegar em cada um de vocês, vai chegar em cada veículo de comunicação que os contrariar. A reação tem que vir do Congresso, pelos meios constitucionais. Nós não estamos pregando absolutamente nada ilegal, nós não estamos pregando violência, nós ainda temos esperança de, pela paz, resolver e barrar a ditadura que está se implantando. Se não tivermos êxito no Congresso, ai do Brasil no futuro. Portanto, vocês da imprensa, vocês homens e mulheres de bem, atentem para isso. Mostrem que o caminho é resgatar o equilíbrio entre os poderes e votarmos a PEC 50 de 2023, que nos dá o poder de retirar, de sustar decisão inconstitucional do STF. Eles estão como guardiões da Constituição. Mas isso dá o direito a eles de agir de maneira inconstitucional? Claro que não. E se não tem esse direito, o que fazer? Alguém tem que ter o poder de resgatar a verdade. Existem alguns analistas, pseudo-analistas, que chegaram a dizer sobre a minha PEC, falando o absurdo, eles têm a prerrogativa de errar por último, como se o erro fosse algo que pudesse ser consagrado na democracia. Se você admitir que o erro pode ser consagrado, você está admitindo que o crime pode ser consagrado, que a injustiça pode ser consagrada e que não haverá como reagir. Aí acaba a democracia. Portanto, é esse o apelo que eu faço. Nós temos como reagir e vamos reagir. Além de votar a PEC que derruba a decisão monocrática, vamos votar a PEC do equilíbrio entre os poderes. Reage, Brasil! Boa tarde a todos. O ministro Gilmar Mendes tem medo de ser caçado. O ministro Gilmar Mendes, ele está tentando se blindar e blindar a todos os colegas com esse absurdo que todos citaram. Eu acabei de pedir, ali no plenário, impeachment Gilmar Mendes. Tem medo, mais o impeachment dele pedido agora há pouco. Impeachment de Gilmar Mendes já. Bom, todos nós estamos vendo abusos do Supremo. Não é normal o que está acontecendo no Brasil. Não é o normal. Todo dia temos decisões ilegais. Essa semana tivemos 3 e só estamos na quarta-feira. Primeiro, Alexandre de Moraes
com relação aos cargos super salários. É absurdo. Depois o Toffoli, blindando o Banco Master, botando sigilo nesse processo, que com certeza envolveria ministro do Supremo, seus parentes, deputados, senadores e muita gente importante. E hoje, Gilmar Mendes, infelizmente, mudando ilegalmente a Constituição do Brasil, fazendo com que as pessoas não possam mais pedir impeachment, que o Senado não possa mais pedir impeachment, o que não faz sentido. Isso é toda hora. Nós temos quase 100 deputados federais processados pelo Supremo, nenhuma corrupção, todos por suas falas, senadores, ou seja, isso não é normal. Peço que ao Brasil, que apoie o Congresso Nacional, que a imprensa saia de cima do muro e que defenda que o limite tem que ser botado, as ilegais têm que acabar no Supremo. Obrigado, pessoal.